Os games são objetos de entretenimento surgidos nas profundezas do inferno. De acordo com a história, os demônios adoravam disputar com os encapetados quem era melhor em qualquer coisa, sem noção alguma. Depois de um tempo, visando a comodidade dos jogadores, foi criado ele, o controle, e assim surgiram os games de hoje em dia. De acordo com rumores, ou melhor, por fofoqueiros, o criador dos games foi o William Button em 1958. Ele também foi responsável pela criação da primeira bomba atômica, pelo menos uma coisa boa, né? Porque bomba atômica. Mas aí você me pergunta, esse cara explica direito, porra, cara, nem eu sei do que é o que. Mas por que será que ele não é tão famoso no mundo dos games? Por que será? Porque os games estão preocupados com isso? Não, mas o rapaz não patenteou a obra, o que resultou nesse escasso conhecimento atual. Mas primeiramente, de acordo com os aclamados fofoqueiros, havia sido ordenado que ele criasse uma espécie de máquina que pudesse demonstrar o poder da primeira bomba atômica. Aí, o que vocês acham que ele fez? Ah, eles me pediram para criar uma amostra, beleza. Vou de boa aqui criar um sistema onde duas pessoas podem jogar tênis. E assim surgiu o Tennis Programming, ou Tennis for Two, que era basicamente um sistema onde duas pessoas controlavam uma setinha que ia de lá pra cá. Só isso. Mas o cara ficou tão impressionado com o que fez que resolveu patentear. Agora ele patenteou. Mas mesmo assim, parece que o nosso livro da história dos jogos não deu o privilégio de lembrar disso. Mas em 1966 surge um engenheiro eletrônico chamado de Hal Baer nos Estados Unidos, que tinha que ser no ZEUA, né? O pessoal fica se perguntando por que não em outro país, né? Porque os Estados Unidos já levaram fama demais, pô. Deixa agora com as crianças. A ideia de um sistema de imagens quadradas que se deslocavam ao manuseio do jogador surgiu em 1967 por ele mesmo e deu o nome desse plano de videogame Chosen Game. Mas logo patenteou e assim mostrou pro povo o primeiro modelo de videogame, chamado de Brown Box, ou caixa marrom, porque o videogame era da cor de uma caixa marrom, e literalmente a caixa que abrigava o console também era marrom, ou seja, o nome era justo. Mas para cortar a alegria desse povo que fica achando que meus vídeos são trabalho de história, vou logo dizendo, eu não dou aula de história para nada, isso aqui é só um resumo do resumo sobre essa longa trilha que os jogos percorreram, até chegar nesses eletrônicos absurdamente caros. Beleza? Então, em 1989 surgiu a Nintendo, logo após o Atari e das outras famosidades por aí. E tudo surgiu assim, do nada. Os caras criaram um jogo nada a ver e de repente já se viu assim, ó, sucesso. Depois de destronar todas as outras empresas, a Nintendo foi muito conhecida por ter feito games que até hoje são lembrados e amados por verdadeiros jogadores. Games que sinceramente entraram na memória e que hoje não saem nem pagando. Jogos como Donkey Kong, Mario Bros, jogos que fizeram uma porrada de sucesso no século XX e levaram o nome Nintendo ao auge do sucesso. E uma coisa interessante é que um dos primeiros games tinha como personagem o gorila do Donkey Kong e o Mario, mas como era o primeiro ou um dos primeiros, não existiam planos para separá-los em jogos diferentes. Então, mesmo que você não acredite, Mario e Gorilla já dividiram o mesmo espaço, mas só depois eles se separaram. Mas para que falamos de uma empresa se não falamos de seus consoles, né? Bom, para ser curto aqui vai os nomes. Game Watch, quem joga vê alguma coisa. Color TV Game, o troço mais colorido da TV mundial. Nintendo Entertainment System, nome super sem graça. Super Nintendo Entertainment System, aprovado pela geração Saiyajin. Nintendo 64, esse era foda. GameCube, agora o console pode ser confundido com aquelas caixinhas de música. E foram anos em que a Terra foi dominada pela Nintendo, os seres humanos eram tratados como escravos de suas DLCs e games super realistas. Era a época em que os nerds preferiam jogar o Nintendo 64 em vez de passar uma tarde linda com uma mina, uma época em que as crianças passavam o dia inteiro pulando e quebrando as coisas com o Mario Bros. E no resumo, foi a época mais aterrorizante do mundo. Até que chegou ele, o tão amado, elogiado, plagiado, falado, fanboyzado, invejado, odiado, possuído PlayStation. O PlayStation era um console que tenho pouca vontade de falar, tô com uma preguiça, ó, vamos resumir. Diferente para a monarquia que se levava no mundo, a Sony, a empresa do PlayStation, que não sabe disso por favor, né, olhou para todos aqueles possuídos pela magia da Nintendo e disse, precisamos consertar isso. E de repente a Sony tramou vários planos para que a Nintendo caísse, e quando a sua fama foi se elevando, a Sony atingiu os olhos dos então reis do mundo dos games, e seriamente, uma disputa de gráficos foi lançado.
Numa disputa em que tudo era quadrado, a Nintendo não parecia sair tão vitoriosa, pois o PlayStation mostrava ser um videogame capaz de tudo, tudo mesmo, amigo, um console que fez rachadura por onde andava, e vendo o quão quente a batalha estava, a Nintendo se preparou para a luta, e assim surgiu o que hoje chamamos de Paranauê Games, que foi um simples dia onde a Nintendo... Simples não, né, galera? A Nintendo usou todas as suas forças para acabar com as estratégias do PlayStation, e quando isso aconteceu, o mundo se viu no caos. Mas quando a coroa caiu, não era a Nintendo quem estava pegando-a de volta, era a Microsoft. Mentira, era a Sony. Havia vencido a batalha, e assim todos os pobres jogadores daquele império mental foram libertos. Uhul! Tá, parei. A Sony simplesmente entrou no mercado de jogos e criou uma competitividade com várias empresas de jogos. Assim, alcançou uma incrível fama e acabou sendo líder dos games. Mas enquanto a batalha estava sendo travada, anos depois uma nova concorrente nascia no hospital. Microsoft. Todo mundo quando pensa na Microsoft já pensa no quê? Windows, que é o sistema operacional mais usado no mundo atualmente, cuja história eu não vou falar. E ao chegar naquele campo de batalha, olá, amigos do mundo eletrônico. Então é de jogos que os adolescentes adoram? Bom saber. E assim surgiu o Xbox, ou Caixa X, com a importância da tradução, nenhuma mesmo. O console já chegou detonando tudo, dando vários golpes de Paranauê até na Sony, só que sua vitória não. A Sony continuou líder e blá blá blá. Mas então deu início aos longos anos de duelo que as empresas travaram e ainda travam atualmente. Mentira, gente, ó. Todo mundo aqui, ó, só bondade. Pulando uma boa parte da história, e assim surgiram consoles caríssimos. E o engraçado é que antigamente os consoles eram baratos, e hoje, né, fico me perguntando por quê. Por causa dos impostos, mas se arrecada tanto imposto assim, onde é que está o resultado no território nacional? Não sei, mas isso entrar mais pro lado da política é um lado que eu tenho uma preguiça sobre-humana de discutir. Agora vai as opiniões. Olha, eu gosto muito de videogame, desde bem pequenininho eu jogo, me maravilho com esse mundo. Sinceramente, é um mundo que muitas pessoas deviam conhecer, diferente de outros ignorantes, né, que só sabem cagar pela boca, falando que videogame deixa as crianças violentas, né. E olha, eu sempre me amarrei na série GTA, que é uma série de jogos polêmicos pra caramba, e eu, sinceramente, ela não me fez assassino, não me fez nada. Mas as pessoas insistem em levar como prioridade as opiniões de pastores que conhecem nada desse mundo e apresentadores sem conhecimento algum, que aliás é assim que o Brasil anda, ou melhor, regressa. Os jogos, videogames são de lazer, como tudo que é associado a lazer sempre faz bem às pessoas, ou seja, não é que você esteja ali xingando no modo online do Battlefield 4, ambos sabemos que só estamos nos divertindo, não importa de que modo represente isso. Então, o mundo dos games tem lógica? Sim, tem lógica. É um mundo incrível que convido muita gente a participar. E esse foi o Qual a Lógica de hoje. Se você gostou, deixe um like. Se puder, compartilhe, ajuda muito na divulgação. Se for novato, que aliás esse canal é novo, por favor se inscreva. Um abraço e falou!